Preparados para mais uma viagem? Ah, eu estou muito feliz de saber que tem mais pessoas se juntando a nós na nossa viagem, né? Na nossa viagem junto com o Paulo, pelas viagens por os lugares onde ele passou. Então, isso me alegra muito. E hoje não vai ser diferente, né? Paulo, ele foi a Filipos, um lugar, uma cidade muito importante na Macedônia. Vamos ver o que aconteceu com ele? Mas antes, nós vamos orar e agradecer a Deus pela nossa aula hoje. Senhor Jesus, muito obrigada pela semana que o Senhor nos deu. Muito obrigada por este dia, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, com a nossa família, com as pessoas com quem nós temos contato, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Abençoa, Senhor, a nossa aula, que Teu Espírito Santo fale a cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Paulo, ele se separou de Barnabé, né? Como a tia Lê já tinha explicado na aula passada. Deus tinha um propósito nisso, né? Então, ele seguiu viagem com Silas, Timóteo e Lucas, né? Isso mesmo. E eles chegando em Filipos, eles foram procurar. O que eles procuravam mesmo quando eles chegavam numa cidade? Ai, tia Jana, eles procuravam os amigos, pessoas conhecidas. Será? Não. Eles procuravam a sinagoga, que era o lugar que as pessoas que temiam, que buscavam a Deus, costumavam ficar. E lá em Filipos, eles não acharam nenhuma sinagoga. Não tinha nenhuma sinagoga ali. Eles acharam estranho, preocupados, né? Não tem nenhum lugar aqui, as pessoas não buscam a Deus aqui. E então eles ficaram sabendo que mais afastado da cidade tinha um lugar que as pessoas se reuniam para orar. E eles foram até esse lugar. Para surpresa deles, nesse lugar se reuniam algumas mulheres lá. Eles não viram homens. E as mulheres que se reuniam, elas temiam a Deus. Elas faziam as orações delas naqueles lugares. Quando Paulo e Silas chegaram lá, eles começaram a conversar com aquelas mulheres. E eles começaram a falar do Evangelho, falar de Jesus, as verdades que Jesus nos ensinou. E das mulheres que estavam ali, tinha uma que se chamava Lídia. Lídia era uma comerciante, ela trabalhava com tecidos finos e era uma mulher de muitas posses, temente a Deus. Lídia entendeu no coração dela que ela era pecadora. Mesmo ela sendo uma pessoa muito boazinha, fazendo as orações certinho, fazendo tudo que a lei mandava, ela entendeu que ela tinha pecado. Porque é só Jesus que purifica o nosso coração e tira todo o pecado. E ela não tinha ainda feito aquela oração. Então, crianças, naquele dia, a Lídia entendeu e ela aceitou Jesus ali mesmo. E Paulo e ela fez aquela oração. Depois, Lídia ficou muito feliz. E ela insistiu para que Paulo e Silas fossem ficar na casa dela. Que eles fossem para lá. E então, eles foram para a casa de Lídia para se hospedar ali e ficar ali o tempo que eles fossem ficar em Filipos. Lá na casa dela, todas as pessoas também se converteram, crianças. Foi mais uma família que conheceu o Senhor Jesus, mais uma família transformada pelo Evangelho. Crianças, eles ficaram muito felizes com a acolhida de Lídia, como eles foram bem recebidos. E todos os dias, depois, eles saíam para ir lá, naquele lugar de oração, para falar do Senhor Jesus, para ensinar, para falar para as pessoas, né? E eles faziam isso todas as manhãs.
E há alguns dias já, uma mulher, uma moça, ela falava assim: estes são Paulo e Silas, eles anunciam o evangelho, eles falam do reino de Deus. Só, isso era uma coisa boa? Ela estava falando bem deles? Crianças, aquela mulher estava falando a verdade, mas ela era uma mulher que tinha um demônio nela, e ela era possuída por esse demônio. E ela falava isso todas as vezes quando Paulo e Silas passavam. Ela ia atrás deles e falava: esses homens são Paulo e Silas, e eles falam do reino de Deus. Só que aquela mulher, ela fazendo isso, as pessoas achavam que ela adivinhava o futuro, que ela sabia das coisas. Mas ela não tinha o Senhor Jesus. Ela não adorava o Deus verdadeiro. Isso que ela fazia era para ganhar dinheiro. Mas o dinheiro que ela ganhava não era para ela. Tinham homens poderosos que ganhavam dinheiro às custas dela, com o trabalho, com as coisas que ela fazia. Eles é quem lucravam, todo o dinheiro ia para eles. E isso era uma prática pecaminosa, não agradava a Deus, porque só Deus é quem sabe todas as coisas da nossa vida, não é verdade? É só Ele que sabe o que vai acontecer conosco. Mesmo que algumas pessoas tentem adivinhar e falar e acontecer, mas não é Deus. Então a gente não pode ir atrás dessas coisas. Paulo, sabendo disso, um dia ele se irritou e ele olhou para trás e ele falou: em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela, aparte-se dela. Ele estava dando ordem para quem? Para aquela mulher? Não. Ele ordenou para o demônio que estava naquela mulher, um espírito mau que estava nela. E naquele momento, aquela mulher foi liberta. Ela foi liberta daquilo e ela não tinha mais aquilo nela. Ela estava livre, crianças. Ela estava livre de todo o mal. Ele foi muito corajoso, mas ele usou a autoridade de Jesus e expulsou aquele demônio daquela mulher. Mas e aqueles homens que ganhavam dinheiro com as coisas que ela fazia? Ficaram felizes? Não, eles ficaram furiosos, eles ficaram muito bravos, porque Paulo e Silas estavam ali e porque eles tinham feito aquilo, agora eles tinham perdido toda a fonte de renda, o dinheiro que eles ganhavam com aquela mulher, eles não ganhariam mais. Eles ficaram muito bravos. E sabem o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, ficaram muito bravos, levaram para a praça da cidade e falaram para os doutores: esses homens estão fazendo arruaça na cidade, eles estão ensinando mentiras, eles estão enganando as pessoas, eles precisam de um castigo, eles têm que morrer, eles têm que ser presos. A cidade ficou toda alvoroçada, toda brava, toda cheia de raiva. Acreditaram naqueles homens. E então, Paulo e Silas, crianças, eles bateram em Paulo e Silas, bateram muito neles, muito, e mandaram prendê-los. Eles não tinham feito nada e eles foram presos. Mas na prisão, eles estavam ali e eles podiam ter ficado bravos, né? Ficado aborrecidos, chateados, porque eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando coisas verdadeiras. Não eram só coisas boas, coisas alegres, não.
Eles estavam falando a verdade, mas as pessoas não aceitaram, por causa do pecado mesmo. E diz que por volta da meia-noite, eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor. Eles se alegraram, crianças, mesmo todos machucados, mesmo feridos, presos. Olha como eles estavam, presos. Eles começaram a louvar, louvar e cantar, e aquilo percorreu por toda a prisão, todos aqueles presos. E então, uma luz muito forte iluminou todo aquele lugar. E todas as correntes foram quebradas. Todas as amarras foram quebradas. Eles estavam livres. Crianças, era o Espírito Santo de Deus, era o poder de Deus que estava livrando eles. Eles estavam livres. E olha como eles estavam felizes, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mesmo que eles estivessem incomodando as pessoas, eles estavam agradando a Deus. E isso era o mais importante para eles. Então, quando eles se viram livres, o soldado, o carcereiro, ficou com muito medo. Porque ele falou, nossa, quando ele viu as portas abertas, aquela clareza toda, ele falou, eu posso já tirar minha vida. Porque todos os prisioneiros já foram embora, já fugiram, e eu sou responsável por guardar a vida deles e eu não vi eles escaparem, não vi como aconteceu, eu vou morrer. E então ele tirou a espada e ele já ia se matar. Mas Paulo gritou, não faça isso, nós estamos todos aqui. Nenhum de nós fugiu, ninguém foi embora. Quando ele ouviu aquilo, que ele foi conferir, estavam todos lá. Ele falou, ele se ajoelhou e disse, como eu faço para ter a salvação? Como eu faço? E então, Paulo e Silas anunciaram o evangelho para aquele carcereiro. E ele levou eles para a casa dele. E lá eles também falaram do Senhor Jesus. E toda a família daquele carcereiro recebeu o Senhor naquela noite. E eles voltaram então para a prisão. E na manhã seguinte, os chefes, os doutores mandaram que tirassem Paulo e Silas dali e os mandassem embora dali. Que eles fossem embora. Era só um corretivo para que eles aprendessem a lição e não falassem mais, não fizessem mais aquilo, não incomodassem mais a cidade. Paulo e Silas disseram, não é assim não, nós não vamos embora assim, porque eu sou um cidadão romano. Quando eles ficaram sabendo que ele era um cidadão romano, eles ficaram com medo, porque o cidadão romano da cidade de Roma não poderia apanhar, não poderiam ter feito o que fizeram com ele sem um julgamento. Ele tinha que ter passado pelo juiz e o juiz determinar. Mas eles não fizeram isso. Então eles ficaram com muito medo. Pediram desculpas para Paulo e mandaram que ele fosse embora. Falou, tudo bem, mas antes eu vou continuar falando. E ele e Silas voltaram então para a casa de Lídia e animaram os irmãos, animaram as pessoas ali a continuarem firmes, pregando também o evangelho da salvação, vivendo conforme Jesus ensinou. Crianças, Paulo e Silas tinham uma missão muito importante ali em Filipos. E nós vimos que essa missão foi anunciar o evangelho. E quando eles anunciaram o evangelho ali, 2 famílias se converteram. Eles estavam indo embora, sim, mas eram 2 famílias que eles estavam deixando ali em Filipos para falar do Senhor Jesus, para continuar ensinando as pessoas. Vocês percebem
que a cada lugar que Paulo passou, ele deixou pessoas também ensinando, também falando do amor de Deus. A igreja de Jesus, ela estava se formando. Então ali em Filipos ficou mais igrejas. Igreja um lugar? Não. As pessoas eram igrejas, nós somos igreja. Nossas vidas são igreja. Aquelas casas eram igreja, porque todos os dias eles iam viver conforme o Evangelho. A vida deles foi transformada. Então as atitudes, as ações daquelas pessoas iam mostrar Jesus. E assim as outras, os vizinhos, os parentes, os conhecidos também seriam transformados por causa do amor de Jesus. E na próxima aula nós vamos saber para onde Paulo e Silas foram e o que mais eles fizeram. Crianças, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Não morra no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa longe de Deus. Mas Deus, crianças, Ele não quer que nós fiquemos longe dele. Por isso, Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, o sangue de Jesus, sangue puro e santo, derramado na cruz, nos dá o perdão dos nossos pecados. Porque Ele não tinha pecado nenhum. E Ele se fez pecado por nós. Então, é só o sangue de Jesus, crianças, que nos purifica de todo o nosso pecado. Ele limpa o nosso coração e aí nós temos a vida eterna. O que é a vida eterna? Nós podemos morar com Deus lá no céu. E aqui na terra nós vamos conhecer a Deus. Quando nós quando nós reconhecemos o nosso pecado e aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos na família de Deus. Nós somos como uma plantinha, que ela tem uma semente ali e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Para ela crescer, ela precisa de água, da luz do sol, precisa do ar, não precisa? Então, nós, na palavra, na família de Deus, nós vamos crescer conhecendo o Senhor. E como a gente vai conhecer? Orando, lendo a Bíblia, convivendo com pessoas que também conhecem a Deus, que vão nos ensinar. Então, crianças, a vida eterna é estar com Deus no céu e conhecer a Deus aqui na terra, andar com Deus, fazendo a vontade dele. Você que ainda não reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer hoje, pode fazer isso agora mesmo. Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos e pedir para Jesus perdoar o seu pecado, que você quer também conhecer a Deus, quer também andar com Deus. E Jesus, Ele recebe a sua oração e Ele vai fazer morada em você. Nós vamos pecar de novo? Vamos. Mas Jesus vai nos ensinando a cada dia a não pecar mais. É esse o amor de Deus por nós. Ele quer que nós estejamos sempre junto com Ele. E vocês, crianças, que já têm Jesus, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conhecer, entender mais algumas coisas sobre Deus, sobre o pecado, conversem com seus pais. Eles sabem muito e eles vão orientar vocês, para vocês ensinarem seus amigos que ainda não têm Jesus, que ainda não têm a vida eterna. Combinado? Deus abençoe e até a próxima. E aí, criançada, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre amigo.
Eu quero saber qual de vocês não tem aquele amigão na escola, aquela pessoa que vocês gostam de estar por perto, que vocês gostam de conversar, de brincar. Eu tenho meus amigos também, mas hoje nós vamos falar de um amigo comum que nós temos, que é Deus. Ele é o nosso amigo verdadeiro, aquele que nós temos que ter sempre por perto. A Bíblia fala de pessoas que conheceram Jesus, que foram amigos de Jesus e eles fizeram grandes coisas. Fala para mim, vale a pena ou não vale a pena ser amigo de Deus? Vamos cantar uma música então, que firma isso no nosso coração? Canta junto comigo, hein? Vamos lá! Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Vamos de novo? Vamos ser parecido com Jesus? É isso aí, criançada. Valeu. Tchau.